Já. Eu corto depois. Ah, não, então tá Vote bom. e-mail, você fala, corta. É que eu faço. Você que sabe. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que esteja vendo esse vídeo. Nós somos os alunos Marcos Roger e Vitória. Aqui temos o nosso convidado de hoje, que é o Léo. Vamos chamar de Léo, psicanalista, que é como tá Prazer, salvo gente. no nosso contato. E esse é isso aí. mais um episódio do nosso projeto Agrador, que o tema é o elefante na sala. Eles afloram, né? Sim, não tem E, por como exemplo, negar. vai chegar algum ponto que muitos homens não vão poder ter relação mais, porque a testosterona cai, Sim. a despenca, a produção para. Então, se a gente for parar para olhar nu e cruamente, Uhum. de uma forma totalmente animal, não tem nem local, Exato. né? E Com isso certeza. a gente tem. Geralmente as pessoas não expõem isso. Eles tratam como um elefante na sala, realmente. Exato. É um tema que não é aberto, né? Não é Vamos falar conversado. sobre isso. Sim. E também, isso vai ficar pro próximo vídeo, mas, já logo vai ser em seguida, mas que a gente fala um pouco disso. Por exemplo, tem a questão da gente tratou mais a questão da virgindade, né? Do Certo. impacto disso. A virgindade, ela causa uma certa ansiedade, né? Com A certeza. ansiedade gerada pela virgindade. Sim. E uma coisa que a gente pode ter noção, quantos homens não conseguem ter relação sexual por conta da ansiedade causada pela sociedade, né? Por exemplo, a primeira vez do homem, a primeira Sim. vez da pessoa... Relaxa, corta no vídeo. Entra, Júnior. A primeira vez do homem, a primeira vez, vai ser uma questão muito ansiosa, né? Por conta da situação que tá ali. E pra mulher é a mesma coisa. A mulher não vai conseguir ter uma relação porque ela geralmente vai ser muito retraída. Sim, com certeza. São Esse é raros, um dos né? principais motivos da dor na Sim. primeira vez da mulher. E até um ponto importante isso que você falou nessa questão, porque uma das coisas que às vezes a gente não repara tanto essa questão da ansiedade, do nossa, eu tenho que perder, que muitas vezes a pessoa acaba tendo essa primeira experiência, acaba não sendo, vou usar o termo, boa, ou do Uhum. jeito que a pessoa planejava, porque talvez ela não queria fazer naquele momento, mas ela foi porque os amigos, porque o convívio falou, não, você tem que ir. E essa questão é muito importante também nos dois lados, tanto para o homem quanto a mulher, nesse sentido de se os dois não estão afim, então é isso. Sim. A gente pode até trazer uma questão não só homem com mulher, Sim. né? Pode trazer uma questão pessoal, homem com homem, né? Sim, Tanto que, por exemplo, minha primeira relação com homem demorou porque eu tive primeira relação com mulheres. sim. E quando eu fui ter a primeira vez com um homem, né? Primeira relação com um homem, foi realmente uma coisa muito delicada. Sim. Uma situação bem delicada porque não é uma coisa simples, Uhum. né? É o primeiro contato com aquilo, ainda mais por toda a repressão social. Sim. E agora imagina assim, até uma primeira vez de uma mulher com outra mulher causa mesmo, né? Uhum. Isso É deve... um pouco mais tranquilo, entre muitas aspas, porque é sexualizado. Sim. Por ser sexualizado, as pessoas veem de uma forma mais leve, não é tão Uhum. reprimido. As Sim. pessoas acham tudo que tem a ver com duas mulheres juntas é algo sexy, é algo Romântico. erotizado. Sim. Não, romântico não, é Uhum. erotizado mesmo. É. Entendi. Porque as pessoas na sociedade mesmo veem dessa forma. É muito mais aceitável duas mulheres juntas do que dois homens juntos, porque fere a masculinidade e o machismo da sociedade. Sim, aí a gente bate na parte do machismo, coisa que dá até pra gente tirar essa dúvida de Freud até, né, que Certo. falava sobre Uhum. isso a gente pode puxar um pouquinho, vai dar um extra pro vídeo, né? Aham. A gente Entendi. pode em duas partes. A gente dá um extra pro vídeo pra finalizar, né? Mas, por exemplo, a questão da figura masculina e feminina, a questão do pai e da mãe, Certo. que é confundida por Freud, né? Que, não, Sim. não é por Freud. As pessoas As que pessoas têm leram uma visão equivocada do Freud. muito equivocada. Podia falar disso, daí a gente fala disso Só pra para Certo. fechar, porque daí pensa com a questão do machismo que a gente vê muito nisso, Certo. né? Um dos pontos importantes, você falou a questão do complexo de Édipo. O Freud, ele não cria o complexo, ele não cria o Édipo, ele cria o complexo de Édipo. Uhum. Existia o mito do Édipo, que Da era mitologia grega. isso, o mito da tragédia, do parricídio, que Édipo, ele acaba matando o pai no final, casa com a mãe, toda uma história. Quem tem interesse em mitologias, é uma história trágica, mas é uma história muito curiosa. Interessante. Exatamente, não vou usar esse termo. Mas... Mas, tragédia. exatamente, muita tragédia. Mas que tem curiosidade, é interessante. Sim, que quando Freud ele fala sobre a questão do complexo de Édipo, ele fala
principalmente sobre a castração, sobre a saída que cada um, tanto o menino quanto a menina, encontram para lidar com a falta. E que cada um dos dois vão para caminhos diferentes nesse sentido, que existem alguns conceitos do Freud que, como vocês comentaram, infelizmente isso é complicado, são tirados da sua essência e levados para um extremo que não tem a ver. Tanto que o Lacan, que é um dos psicanalistas que veio depois, ele propõe muito desse retorno a Freud, e que ele vai dizer, quando você está falando ele já não começa nem a usar mais o nome mãe nem o nome pai, ele fala função paterna e função materna, que é uma forma que ele mesmo coloca, ele diz, gente, Freud ele não está falando de um casal monogâmico, da figura homem. O pai homem, a mãe mulher, ele está falando de funções, uma pessoa que vem, que insere a pessoa no mundo, na questão do universo da linguagem, e uma pessoa que vem, exerce essa função de fazer o corte, de fazer o rompimento, a castração, para que a partir daquele momento a pessoa consiga, que é o que a gente espera que consiga, ir trabalhando e construindo a sua identidade, entendendo como ela percebe o mundo, as coisas que isso gera nela, mas ele em nenhum momento ele fala dessa questão, tanto que seria, se a gente parar para pensar, hipócrita, no sentido de todas as críticas que o Freud fazia à forma que era tratada a sexualidade, trazendo para essa questão mesmo do machismo, para falar sobre isso. Porque tanto que a questão da histeria, que era uma doença na época, tem um fenômeno que a gente costuma brincar na psicanálise, que a gente fala que foi o primeiro cala-boca da psicanálise. Que quando o Freud ele começou a fazer os estudos, não era nem psicanálise, era um projeto do pós-doutorado dele para estudar esses fenômenos. E aí ele foi para Saint-Pétrier para fazer os estudos com o Charcot, que fazia esses tratamentos através da hipnose, e que daí ele vai contar, eu acho muito engraçado, que ele chega e tem uma paciente do Charcot que ele tenta hipnotizar e não funciona. E a paciente olha para ele e fala, meu, cala a boca, eu quero falar. E aí o Freud ele olha aquilo e ele fala, tá, pode falar. E aí ela começa a falar. E aí a partir disso ele vai descobrindo fenômenos como a transferência, cura pela palavra. Na época ele não usa o nome transferência, isso vem um pouco depois, mas ali você já começa a perceber essa trajetória que ele faz. Por que eu estou falando essa questão em específico? Porque mesmo naquela época já se tinha muito essa coisa de que, por exemplo, a sexualidade, o sexo, era para homens ricos brancos. As mulheres tinham que repreender os seus sentimentos, as suas questões, viver abaixo dos homens em sociedade, não tinham direito de fala. E tanto que muitos dos casos que o Freud pegava envolvia justamente essa questão da repressão do conteúdo sexual, que depois precisou ser passado pela análise para conseguir chegar à origem do trauma, para conseguir permitindo a pessoa voltar ao que a gente chama, entre aspas, de funcionamento normal. Creio que depois de toda essa explicação, deu para ter uma base da primeira questão sobre a virgindade, a primeira introdução, por exemplo, de já retiramos uma dúvida, né? Um mito que, principalmente no nosso projeto, é a questão social, principalmente, né? Então, vai ter mais vídeos desses, né? Temos mais alguns temas sobre, vai ter algumas dúvidas para tirar. E provavelmente nosso colega estará presente também. Estarei à disposição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. Até a próxima.